quando eu comecei lá, comecei em 2009. Né? Quando eu comecei em 2009, nós não tínhamos essa visão de advocacia colaborativa. Então, o advogado acabava sempre enxergando o outro. Infelizmente, ainda tem alguns nessa linha, né? Como concorrente. Então, um cliente que vai para alguém deixa de vir para mim, então automaticamente eu não vou fazer com que esse cliente vá para essa outra pessoa. Felizmente, essa visão mudou hoje. Mas lá, quando a gente começa, em 2009, eu acho que não existia. Se existia, estava muito incipiente o YouTube. Nós já tínhamos redes sociais, já tínhamos ali o Orkut começando, já tinha internet funcionando, mas redes sociais em si, como um mecanismo para você poder se mostrar como um profissional de competência, um profissional contratável, não era utilizado. Eu comecei com isso em 2012. Em 2012 eu comecei olhando para esse ponto. Então, de 2009 a 2012, eu tive basicamente todas as dificuldades que a maioria dos advogados tem. Eu fiz aquilo que todo mundo faz no começo, ou pelo menos tem a ilusão de fazer. Eu fiz cartões, eu sentei, eu distribuí cartões na padaria, no amigo, no primo, no parente, no cachorro, no papagaio, para quem tivesse na frente, e fiquei esperando aquilo acontecer. E infelizmente não aconteceu. Né? Não aconteceu, ali foi o começo muito difícil, até que eu entendi que quem não tem, já não vem com uma carteira de clientes, como era o meu caso, quem tem que galgar a sua carteira de clientes, ele vai ter que se desenvolver em algum ponto. Então ele tem basicamente duas escolhas. Ele vai, ou ele vai correr atrás do cliente em si, ou ele vai correr atrás de ele, enquanto profissional, se tornar um profissional contratável a ponto de que o cliente o enxergue como um profissional contratável. Eu optei por esse segundo caminho. E é o segundo caminho que eu costumo recomendar. Com essa ascensão das redes sociais, nós, enquanto advogados, encontramos um mecanismo gratuito, sem depender de nada, que só depende de você, para mostrar para as pessoas que estão ao seu redor e depois, por consequência, isso vai se alastrando de alguma forma, o quanto você é bom. E esse mostrar o quanto você é bom vai fazer com que você esteja na memória das pessoas como alguém que é bom e, portanto, vai fazer com que você seja indicado. Eu não sei se em alguma comarca que o senhor já tem atuado, acredito que não, acho que no Mato Grosso do Sul a gente não tem muito isso, tenha tido uma central de flagrantes? Não, aqui não. Quando, na época de faculdade, Curitiba tinha, né, a central não era central de flagrantes, era um outro nome, era central de inquéritos, eu acho, mas que acumulava tudo, né, do flagrante até a distribuição da denúncia. Que também, nessas cidades, é um ponto de atuação do advogado iniciante, né? É uma pergunta que eu recebi ontem, recebo com uma frequência muito grande, se vale a pena ficar na frente da central de flagrantes para conseguir clientes. Então, são duas perguntas que eu recebo com muita frequência. Vale a pena ir para a central de flagrantes? No nosso caso aqui, nós temos ali a DEPAC, que é onde basicamente os flagrantes acabam acontecendo. E se vale a pena ir para a fila de visita dos presídios para tentar galgar ali algum cliente. O que eu costumo dizer para esse pessoal? Você vai conseguir cliente se você fizer isso? Vai. A curto prazo, isso vai atender você em relação a conseguir clientes, e eu não estou falando de uma boa remuneração, né? Porque ali a briga é por preço, ali a briga não é por qualidade. Então ele não vai, se você chegou ali e falou, oi, tudo bem, sou advogado, quero atender o seu caso, estou à sua disposição, você não teve nenhuma construção anterior para mostrar para aquela pessoa de que você realmente tem capacidade de Isso. resolver aquele problema. Né? Então, é por preço. Vai conseguir cliente? Vai. Porém, esses clientes, eles vão te dar sim uma oportunidade para você fazer um excepcional trabalho e esse cliente acabar te indicando para outro cliente e assim por diante. Porém, eu entendo, e aí é uma visão pessoal, cada um tem a sua concepção, de que se você utilizasse esse tempo que você está dedicando a fazer isso com outros mecanismos, eles seriam muito mais efetivos numa construção de autoridade e, em consequência, em você conseguir clientes de maneira, talvez, não imediata, porque você não vai lá hoje e vai conseguir um cliente hoje, você não vai começar uma construção de autoridade hoje e conseguir um cliente hoje, mas muito mais perene e com certeza com uma questão financeira muito maior do que se você ficar indo para as filas de flagrantes. Eu concordo integralmente contigo e até a gente escuta isso dos advogados, né?
hoje como juiz, mas eu escuto advogados, pessoal que foi meu estagiário, advogados que estão ali todo dia, pessoal, às vezes no começo da carreira, né, vai às vezes trocar ideia, contar o que está acontecendo na faculdade e tal. E a gente vê que às vezes só que, como você mesmo falou, acaba que muita gente faz a mesma coisa, né? Então vira uma briga por preço, não por qualidade. É até uma coisa chata, né? Porque às vezes o advogado se formou e diz, ó, eu tô afiado, passei na OAB agora, tá com toda a vontade do mundo, e daí ele vai para um lugar buscar trabalho e parece que ele está na feira, né? Diz, não, mas é que tem o cara aqui que faz por menos, mas às vezes você sabe que o trabalho do cara é muito ruim, né? E às vezes você fica naquela situação difícil, essa situação de preço e qualidade. Então, às vezes, concordo contigo, me parece que às vezes num primeiro momento pode ser uma ferramenta, mas o ideal é construir uma, uma qualidade que vai justificar te pagarem mais, porque teu trabalho é diferente. Com certeza. Um dos maiores problemas que o pessoal encontra no começo é o boleto, né? O boleto no final do mês grita e às vezes, infelizmente, a gente acaba nos deparando com situações de colegas que ele está tão desesperado para pagar a luz ou pagar o aluguel que se aparecer um cliente ele cobra exatamente o valor daquele aluguel e acaba que isso Uhum. vira uma construção de pirâmide na sua advocacia, porque você não tem como fazer um valor de, vamos supor aí, vamos dar um chute de R$ 500 para fazer uma liberdade, por exemplo, que infelizmente já vi gente cobrar. Fazer uma liberdade que vai demorar aí pelo menos uns 6, 7 meses, é impossível você se manter durante 6, 7 meses com esses R$ 500. Então, para você continuar mantendo aquele primeiro cliente, você vai depender obrigatoriamente de outros clientes entrarem. Vira basicamente uma pirâmide. Se não entrar cliente, a sua advocacia ela fica impossível. E você acaba, inclusive, tendo problemas para atuar naquele seu primeiro processo que você pegou o dinheiro ali de imediato porque estava desesperado. Dentro dessa situação de concorrência, eu estava lembrando aqui, né, para quem não sabe, eu atualmente estou juiz de execução penal, regime fechado, e os advogados têm uma concorrência desleal com os presos, né? Então, Mário, tá louco? Por quê? Porque tem preso que ele faz uma advocacia ilegal, né? Então, como na execução penal tem o direito de petição, e o próprio HC, né, pode ser feito independente do advogado, só que é óbvio que esse trabalho não tem qualidade nenhuma. E só que esse preso cobra, então o advogado está cobrando 1.000, 2.000, 5.000 reais para atuar, né, para fazer aquele pedido, e o preso está cobrando duzentão, né? Ou é um favor do crime organizado para quem é daquela facção criminosa. E daí faz um trabalho dizendo que está fazendo o trabalho, que ele atende igual advogado, e se a pessoa tiver 2 neurônios sabe que isso não é verdade, mas acaba pagando um pouquinho, né? E aquele cara que não vai pagar o advogado, porque lá dentro do presídio, o que a gente faz aí como juiz? Há uma crítica, não, mas né, tem que ser mais garantista, tem que proteger os interesses do cliente, né, do cliente não, do custodiado. Aí começa que o juiz vira o advogado do preso, porque ele tem que pegar a petição, imaginar o que ele quis falar, procurar no caso dele se realmente tem alguma coisa errada, para ver se tem alguma ilegalidade, algum excesso de prazo, etc., para eventualmente conceder alguma coisa, né? Eu, particularmente, quando vem de próprio punho aquele pedido que não dá para entender nada, né, se a pessoa é carente, eu digo, ó, encaminhe-se para a Defensoria Pública. Acho que não é papel do judiciário fazer a advocacia. E como a gente vê em países de mais avançados, não vou nem dizer de primeiro mundo, tem que buscar o advogado, né? Porque senão quem sai perdendo é o próprio custodiado. É aquele barato que sai caro, né? Então o cara vai fazer um pedido sem conhecimento, raso, e às vezes vai passar batido o eventual direito que ele teria, e às vezes tem juiz também que me parece que misturam as coisas. O papel seria que ele procure o advogado, né? Se for carente, tem a Defensoria Pública para isso. Então, além dessa situação aí do preço, a gente ainda tem que lidar com a situação do preço, porque uma coisa é ele pedir de próprio punho para ele, né? A outra coisa é ele pegar 10 presos da cela, faz o pedido, a letra da petição é completamente diferente da assinatura, ou seja, não é pedido de próprio punho, né? Ele está exercendo a advocacia de forma ilegal. Complicado. Você falou de execução, inclusive, eu vejo que a execução não é uma área, acho que todo mundo que já em algum momento viu qualquer coisa minha sabe que eu não gosto e não atuo em execução penal, mas eu vejo a execução como uma excepcional área para o advogado começar, justamente por essa questão do cliente, porque ele vai estar... É uma área em que, nos testes que eu fiz durante o tempo de carreira,
é uma área em que você não precisa de tanta autoridade para conseguir o cliente. Automaticamente, se você não precisa de tanta autoridade, o honorário não é assim. Não tem como você trabalhar com execução e cobrar em um processo que eu cobro num processo de lavagem de dinheiro. Não, é impossível acontecer isso. Claro. Talvez alguma pessoa no Brasil consiga isso, mas não é uma regra. Então, o honorário não é tão grande. Mas também o trabalho não é tão grande, porque a resposta normalmente é uma resposta, não sendo, claro, uma revisão criminal, algo do tipo, é uma resposta que vem rápida. Uma progressão, alguma coisa do tipo, um exame criminológico, essas coisas. Então, se você consegue o cliente sem tanta autoridade, você consegue entregar para esse cliente um bom resultado sem ter tido tanta autoridade para fazer. E você ainda por cima está entregando para um cliente que está dentro de um local que tem propensos outros clientes, isso ao meu ver, é um excelente local para começar. Se você, claro, gostar da matéria, né? Porque, como eu, por exemplo, se eu começasse na execução penal, ia me ferrar porque eu não ia conseguir entregar um bom resultado porque eu não gosto da matéria. Então, gostando da matéria, acho que é um excepcional início para a galera que está começando. E acaba que, como o senhor disse, tem muita gente junto, né? Então a gente vai ter no complexo penal, à medida que você faz um pedido para um interno e consegue êxito, ele mesmo faz seu comercial lá dentro, né? Eu estou saindo porque o doutor fulano de tal conseguiu para mim. E acaba que, né, isso vai fazendo aquele boca a boca que a gente sabe que ajuda. Quando falava essa história da execução penal, eu já comentei isso em curso aqui pelo IBJUS, e eu lembrava de quando eu estava me formando em Curitiba, tinha um projeto da OAB Paraná que era Projeto Prisão em Flagrante, que como não existia defensoria pública, né, esses recém-formados ou pessoal do final da academia faziam visita às delegacias para ver o pessoal que tinha acabado de ser preso para fazer pedido de liberdade, ver situações de abusos, etc. E isso acabou virando no futuro, o que a gente viu é que normalmente esses pedidos a família ia atrás do advogado. E esse projeto, eu não sei hoje se ainda existe, né, isso faz quase 20 anos, mas ele começou a funcionar muito na área de revisão criminal. Porque o que acontecia? A gente começava a ir em presídios e delegacias mesmo, na época tinha um problema maior, né, de presos em delegacias, e a gente via muita gente com, às vezes, abolício crime, mudança de entendimento, né, quanto à pena, quanto à dosagem de pena, mudança quanto a crime, mudança da jurisprudência em geral, vícios na dosimetria, e a gente começou, como eu já queria ser juiz à época, né, mas fazer um trabalho para ter experiência prática, então eu acabei me concentrando em estudar essa parte de revisão criminal, para entrar com as revisões criminais. E eu vejo que também é um mercado muito pouco explorado pela advocacia, estudar essa área e entrar com as revisões criminais. E às vezes, seja com clientes, né, de um peso maior, porque você passa a ter um reconhecimento pela qualidade, seja às vezes para essa massa carcerária que você vai ganhar pela quantidade e depois começa a conseguir, né, concentrar com trabalho de mais qualidade, de mais volume de honorários, começa a filtrar um pouco. Então também me parece que é uma área pouco estudada, né, pelo profissional do direito penal. Falta esse termo pouco estudada é fundamental para a segurança estar começando. Tem que estudar. Vou dar um exemplo, e eu não atuo em execução. Vou dar um exemplo que o cara que não está atento está perdendo dinheiro. A questão da mudança de calibres permitidos e não permitidos pelo presidente da República. A quantidade de preso que ainda deve estar preso por arma de uso restrito e que aquela arma já não é mais de uso restrito e ele poderia incitar isso numa execução. Eu não sei, sinceramente, como eu não trabalho em execução, não sei nem se poderia ser diretamente com o juiz da execução. Mas, no mínimo, com uma revisão criminal, é imensa. E tem gente que nem sabe disso. Aí, para um spoiler de um curso de revisão criminal, é isso daí, né? Porque acaba que, ponto .40, 357, 9 milímetros, eram armas que caíam no restrito, né? E agora, com as últimas alterações, não estão. E, às vezes o cara tem meia dúzia de condenação, passou batido. Só que às vezes essa mudança de pena do 16 para o 14 para o 12, né, da lei de armas, faz com que ele consiga uma progressão, né? Então tem uma mudança. A mesma situação das armas, né? A gente teve muito na execução penal roubo com arma de fogo. Aquela mudança que teve, né, de excluir ali do parágrafo 2º, depois veio o 2º A, mas teve um período ali, uma janela de retirada, né? Então ali também teve uma mudança significativa. Agora,
Dosimetria, eu costumo falar em curso que é uma área muito pouco estudada por quem não é juiz, e às vezes os juízes começam a usar dosimetria repetitiva pelo volume de trabalho, né? Não se atém à dosimetria daquele caso concreto. E hoje eu fiz uma pesquisa há alguns anos para a última turma de juízes substitutos que entraram aqui no estado, para um curso, e 80% mais ou menos das reformas de sentença no tribunal é dosimetria. Não é absolvição, condenação, é mudança de pena. Então é uma área também pouco estudada,